Olá, bem-vindos ao Gente que Pode, podcast que quer dar voz à diversidade. Eu sou Juliana Goulardin, estou aqui com as minhas companheiras Heloíse Guion, Vânia Ferreira. E hoje a gente vai tratar de um assunto super polêmico, diferente. A gente vai tentar entender que é saúde mental da pessoa com deficiência. E para isso a gente trouxe a psicóloga querida, amiga Jaqueline Parisotto. A Jaque é psicóloga, psicanalista especialista em saúde da família, tem experiência profissional nas áreas de saúde coletiva, saúde mental, saúde pública e educação e atua como psicóloga clínica há quase 20 anos. Realiza supervisões, capacitações e educação continuada para profissionais da saúde e da educação. Bem-vinda, Jaque, o devaneio vai ser aqui, né? Gente, que felicidade poder estar aqui com vocês hoje. Nossa, estou muito contente. E assim, com frios na barriga, né? Porque uma coisa é eu devanear na minha casa, sozinha. E outra, né? Eu poder compartilhar esses devaneios com vocês hoje. Mas bora lá, tô animada. Vamos começar, Jaque, explicando para o público geral, porque todo mundo fala hoje, né? Saúde mental, saúde... O que é saúde mental? A polêmica já começa aí, né? Começa com polêmica. A definição do que é saúde mental. E eu digo que já é polêmico, Ju, porque não tem uma definição. Eu acho que as pessoas vão tentando colocar critérios para dizer isso é saúde mental ou isso é adoecimento mental, mas não existe uma definição do que é. Algumas pessoas dizem, quando a pessoa está bem, está feliz, está fazendo as coisas dela, então ela está saudável mentalmente. Mas para a psicologia e para a psicanálise, não existe isso. Porque para ter saúde mental, a gente precisa estar bem no mundo, bem com quem a gente é, bem com as pessoas. E aí, o que é estar bem? Começa, né? A vir outras questões. Outras dimensões. Exatamente. Porque o que é bom para mim, não necessariamente é para a Heloísa, né? Não necessariamente é para a Vânia. E aí, como é que a gente elabora critérios de bem-estar, assim? Então, a gente vai definindo alguns referenciais, e aí, a partir disso, a gente vai dizendo, tá mais para um prejuízo, um sofrimento, adoecimento ou não. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar no prejuízo que aquela pessoa está tendo com aquele novo comportamento, com aquele adoecimento, com aquela dor, e no sofrimento que acomete aquele sujeito. Isso para qualquer tipo de pessoa, né? Independente de ter uma condição de deficiência ou não. Então, se, quando a gente está conversando, a gente percebe que aquilo que a pessoa está reclamando, que está incomodando, está trazendo muito sofrimento e tem prejuízo nas atividades de vida diária, nas relações interpessoais, então aí a gente fala que tem um adoecimento mental, emocional. E aí, por isso que fica muito polêmico definir o que é saúde mental. Mas a gente está falando, pelo menos assim, de uma dimensão que é comportamental, cognitiva, afetiva... E aí, tem mais alguma outra dimensão nisso? Tem relacional, tem biológica, tem familiar, tem a perspectiva também histórica, porque o que é sofrimento hoje não necessariamente era 10 anos atrás. A gente tem uma perspectiva que também é política. Então, quando a gente fala de saúde mental, todas essas variáveis estão envolvidas. Então, para uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, numa região talvez menos urbanizada como é o centro, ela não sente falta de algumas coisas que quem mora no centro sente. Então, ela não vai adoecer a partir das mesmas faltas, das mesmas errâncias que uma pessoa que mora no centro. Ou uma pessoa que mora aqui em São Paulo, de uma pessoa que mora em outro estado ou até em outro país. Então, quando a gente está falando de saúde mental, fica muito difícil, porque a gente precisa olhar para todos esses aspectos. Então, quando você recebe um paciente, você fala, bom, quero saber se está tudo certo aqui, se ele está progredindo, se está se desenvolvendo emocionalmente, cognitivamente, a gente vai pensar com quem que ele vive, onde ele vive, o que ele faz. Porque se eu tenho uma pessoa que mora sozinha, que não tem amigos, distante da família, e aí ela tá triste, o meu nível de preocupação com ela é um. De uma pessoa que tá triste, mas trabalha, estuda, mantém contato social. Então, são tristezas, mas são tristezas sentidas de formas muito distintas. Sim. Eu acho que quando a gente pensa em saúde mental nessas amplitudes, né? Para pessoa típica, Sim. já é
tão complexo, eu fico imaginando todo esse contexto cultural, histórico, socioeconômico ainda impactando a pessoa com Sim. deficiência. E aí, algumas dúvidas vêm na cabeça, né? Porque uma coisa é a gente pensar no cuidado de saúde mental da pessoa que tem um problema de saúde mental definido, ou seja, tem Sim. uma deficiência intelectual. E aí a gente tem uma dimensão. E Uhum. outra coisa é olhar para a pessoa com deficiência, né? Que tem uma deficiência motora, visual, né? Enfim, que não necessariamente tem como base ali o acometimento de funções mentais. E ela tem ali a sua saúde mental também. Então, é uma diferença de cuidar da pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, da pessoa que tem paralisia cerebral e vai adoecer psiquicamente, pode ter uma ansiedade, uma depressão. Sim. E como é que são essas dimensões? Como que você vê esse acesso, esse olhar para essas pessoas hoje? O que eu acho, Ju, que a gente esbarra numa coisa anterior, que são os estigmas, os estereótipos e o preconceito. Então, para a psicologia e para a psicanálise, a gente não faz essa divisão, né? Então, é mais fácil, é mais difícil, é mais complicado tratar saúde mental de uma pessoa em condição de deficiência intelectual ou não. A gente não faz, a gente pensa na pessoa como sujeito. O que acontece é que a gente não tem uma sociedade que inclui, que oferece cuidados e preparo de profissionais para atender demandas mais específicas. Então, o que acontece é esse olhar que a gente precisa ter, direcionando para o que aquele sujeito, seja ele típico, atípico ou não. Né? E aí é muito desafiador isso, porque historicamente a deficiência, seja ela física ou mental, ela sempre foi repudiada pelas populações. Por quê? Porque tem um viés que é o viés da produtividade. Então, essas pessoas são consideradas menos capazes, menos produtivas, e com menor condição de força de trabalho, de se envolver e formar família. Então, este elemento de que a deficiência coloca o sujeito no lugar de menos, faz com que elas não tenham acesso, como se não fosse possível. Mas a maioria dos profissionais precisam se qualificar para atender pessoas, independente de qual é a condição. Então, essa é a minha opinião. Sim. Né? O que eu acho que acontece muito quando a gente fala, por exemplo, da pessoa com uma deficiência intelectual, uma pessoa com uma esquizofrenia ou com essas duas condições. Eu acho que tudo vira conta, tudo vai para essa conta. Então, assim, todo o resto deixa de existir Isso. porque a pessoa vira apenas aquela condição. Então, ela não pode ser ansiosa, ela não pode estar depressiva, assim como todo o resto é negligenciado, né? A gente está falando aqui da saúde mental, mas tudo passa a ser negligenciado porque tudo vai para conta da deficiência intelectual, tudo vai para conta da esquizofrenia. É como se ela deixasse de ser uma pessoa e ela fosse apenas aquela condição. Exatamente. E isso é muito desafiador no dia a dia, né, Elô? Porque quando a gente tem todo um movimento de patologização da vida, de excesso de diagnóstico, de as pessoas olharem para as experiências da vida com esse viés muito de dor, de adoecimento, a gente esquece que tem coisas que fazem parte. Eu vou ficar triste porque eu fui mal na prova. Eu vou ficar incomodada porque eu queria falar com meu amigo está me ignorando, né? Mas aí, se isso não encontra um caminho para resolução, ele está depressivo. Ele está muito ansioso por causa da prova. E aí isso vira um rótulo. E aí, a partir daí, essa pessoa começa a ser tratada diferente. Então, tem uma discussão dentro da saúde mental, dentro da psicologia, da psicanálise, da neurociência, acho que até dentro da própria fisioterapia que trabalha, né, com as questões do neurodesenvolvimento, de a gente poder olhar para as pessoas além desse diagnóstico, né? Então, o que está causando, como é que ela se expressa nesse mundo? A gente vai falar que todos nós temos uma posição subjetiva no mundo. Então, como é que a gente se coloca nesse mundo? Eu sou mais tímido? Tem problema eu ser tímido? Não tem problema eu ser tímido. O problema é quando essa minha timidez faz com que eu gagueje numa reunião, com que eu tenha uma dor de barriga antes da prova e não consiga fazer, que meu chefe peça uma coisa para mim e eu não consiga Aquilo traz um apresentar. prejuízo funcional. Isso. É exatamente essa questão. Então, a gente está pensando em funcionalidade. Se não tem, é uma característica daquela pessoa. Mas hoje,
tem um monte de gente dizendo, se você é tímido, cumpra essa lista de coisas aqui, você vai deixar de ser tímido. Se você é uma pessoa extrovertida, porque ser extrovertido, às vezes, dependendo do ambiente, também é um problema, né? Você precisa fazer essas coisas. E aí, quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente pega uma criança, um adolescente, chega na vida adulta, a gente perde esses critérios. As pessoas não sabem como é que elas devem se comportar. Será que isso que eu estou sentindo é normal ou não? Até queria compartilhar, eu atendo ainda uma pessoa que ela começou a falar aos 9 anos. E aí, pra gente que entende desenvolvimento infantil, pensa, como é que essa pessoa, né? Ninguém nunca olhou. Hoje ela tem 36, né? E aí, quando ela chega pra mim com 30, ela me conta que ela aprendeu a falar com 9. Aí eu falei, como assim aprendeu a falar? Porque eu era tímida, porque eu tinha vergonha, porque eu não conseguia me colocar. E ninguém nunca olhou para isso Ninguém nunca mais olhou. cedo. Ninguém nunca olhou. A mãe achava que por conta dessa característica não precisava levar em nenhum lugar. Ia aos médicos, e os médicos falavam, Se comunicava de alguma maneira, provavelmente, não provavelmente. E sempre foi muito passiva, sempre foi muito dócil, então aceitava as coisas que a mãe colocava, que a professora colocava. Então ela não tinha qualquer expressividade no mundo. E aí quando ela começou o processo de análise comigo, ela tinha muita dificuldade de falar, ela chegava a ficar 40 minutos sem falar nada comigo na sala, adulta. E aí quando a gente foi trabalhando, ela passou por um processo de avaliação, identificou uma deficiência intelectual leve, e aí isso abriu uma porta para ela, porque ela falou, agora eu entendi o que foi que aconteceu comigo. Eu tenho uma condição que me impedia de me relacionar com as pessoas. Só que a partir do momento que ela descobriu isso, ela desabrochou. Então ela começou a trabalhar, ela começou a se relacionar, começou a cuidar do corpo, e hoje... Porque provavelmente ela se sentia culpada ou, bloqueada. Não sei, totalmente bloqueada por não passam, entender o que estava acontecendo. Por não entender o que acontecia com ela. Passam a tentar se encaixar, e quanto mais tenta se encaixar e não se percebe como pessoa, né? E não percebe quais são, né, as suas limitações, então você não explora o que você tem de bom, que é o que ela tá tentando fazer agora. Sim. Poxa, eu não consigo isso, mas isso aqui eu consigo, então vou fazer, né? E você fica preso àquilo que você não consegue, ao que você não atinge, né? Então eu acho que tem muito disso também. Eu acho que até para a família fica naquele foco. E não, o objetivo é que ela fale, né? O objetivo é que ela... E não que ela se desenvolva como pessoa. E hoje as pessoas questionam se ela tem DI. Será que você tem mesmo? Conversa com a sua psicóloga. Eu acho que você não tem. Então, eu acho que esses elementos todos envolvidos, né? Uma outra vez também eu atendi uma garotinha, eu acho que ela tinha uns 18 anos, que tinha uma indicação de deficiência intelectual grave, e aí ela tinha um problema na fala, era muito difícil conseguir conversar com ela. E aí, como é que eu trabalho com quem não fala? Porque essa é uma questão também quando a gente atende deficiência intelectual, né? A pessoa não fala. Então, como é que a gente se comunica? E aí a gente tem que usar outros recursos, normalmente são recursos mais lúdicos, artísticos, e observando muito a expressão, né? O olhar corporal. É bem isso. E aí, quando ela chegava no consultório, eu lembro que ela era evangélica, e ela um dia me levou a Bíblia, e ela queria que eu lesse a Bíblia para ela. E aí ela era alfabetizada, a gente ia lendo, ela tinha muita dificuldade de se comunicar, mas ela vivia com dor de ouvido. E eu falava, gente, mas o que será que tem nessa moça, né? Sempre com dor de ouvido. E aí um dia eu comuniquei o clínico, a gente encaminhou ela para um otorrino, ela fez uma avaliação, ela tinha só 20% da audição. Era uma moça surda. E ninguém nunca tinha observado. Caramba. E aí você fala assim, gente, isso é possível, isso aqui é São Paulo. Não estou falando do interior, sei lá, de um estado que não tem acesso, estou falando de São Paulo. E aí, eu era só psicóloga, gente, podia só ajudar ela nisso. Mas quando eu ia observando esses outros elementos, tem a ver com comportamento, como ela se expressava, sempre doente, sempre com dor de ouvido, aquilo me incomodava. Eu falei, a gente precisa investigar. E aí descobriu que a garota era surda. E aí, quando começou a intervenção fonológica, ela desabrochou. ela melhorou. Mas o quanto esse olhar integral do profissional de saúde faz diferença. Ela provavelmente passou por vários profissionais de saúde, no mínimo um pediatra, né? Sei lá, ao longo do desenvolvimento aí. E que ninguém olhou para fora da sua própria caixa. Sim. Para encaminhar para o fono, para o que for, né? Ou em algum momento isso foi falho. Então, essa questão da gente expandir as nossas habilidades enquanto profissionais da saúde também. Eu não sei tudo, mas eu quero investigar. O que está acontecendo? Sim. E ir atrás, né?
Agora eu fico pensando muito, já que assim, a gente tem um certo olhar, um certo cuidado, assistência para a pessoa que tenha a deficiência mental. Sim. Mas eu acho, aí a minha opinião, quero ver o que é que você acha, das outras deficiências. A minha impressão é que os problemas de saúde mental são totalmente negligenciados e entram no que a Elô falou, tá na conta do diagnóstico principal. Sim. Ah, então, tá, ele tem uma dor crônica, fadiga crônica e tem um humor deprimido. Ah, tá na conta do diagnóstico principal. Sentir Sim. dor, é claro, É claro que ele vai estar deprimido. deprimido. Essa dor Sim. é crônica, né? Então, assim, uma coisa de negligência, de Sim. falta de atenção. E como é que a gente pode melhorar isso? Na minha experiência, Ju, a gente só melhora isso quando a gente escuta. Eu aprendi com meu professor de música que a gente só aprende a tocar quando a gente aprende a ouvir. Então, se eu não vou conseguir acessar esse paciente se eu não ouvir ele. Então, não é que ele está ali reclamando de dor, mas tem junto esse humor, eu preciso escutar o que é que está acontecendo nessa alteração, né? Como é que ele está experimentando essa dor? E eu acho que, às vezes, alguns profissionais ficam focados no sinal e no sintoma. Então, a dor, ela concorre com as reclamações. Ela justifica. Ela justificaria. Então, o que eu sinto muito é uma ausência de escuta dos profissionais. Porque não tem tempo, porque não sabe o que fazer com isso. Tá, eu descubro que o meu paciente, além da dor, está deprimido. Eu faço o que com isso? E aí a gente sabe como, né, no começo, a Vânia e Elô estavam aqui falando, a gente tem uma escassez de recursos e serviços voltados à saúde mental. Então, quando um médico identifica que tem um sofrimento psíquico, a primeira iniciativa é tentar medicar. É tentar entrar com um remédio para ver se isso ajuda. Em muitos casos ajuda. Mas em tantos outros, tem que ser uma intervenção terapêutica. Porque, de novo, tem a ver com o estilo, com a forma como a pessoa está vivendo nesse mundo. E você só consegue alterar a posição subjetiva das pessoas com terapia. Então, quando eu falo posição subjetiva, eu sou uma pessoa calma. Eu obedeço tudo que me pedem. Eu não entro em conflito porque é melhor. Mas aí eu não me posiciono, eu não falo o que eu quero, eu não coloco limite. Então, toda escolha minha de como me comportar vai trazer algum ônus. E aí, isso precisa de terapia para alterar. Só que não tem profissionais, gente. Não tem gente para atender. E não é só uma questão profissional. Eu vejo, por exemplo, se você tem um paciente com uma deficiência, por exemplo, um paciente com uma paralisia cerebral, e você tem que arcar com o custo disso, isso sai do seu bolso. E você vai olhar, eu vou manter na fisioterapia, eu vou para psicoterapia. Eu vou manter na fisioterapia porque o quadro motor é mais importante, a gente consegue levar, a gente vai motivar. Então, a gente tira, porque até nós, pessoas típicas, né? Se você for pensar, quantas vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou desembolsar tanto para fazer o acompanhamento com a terapia, hoje eu não consigo, hoje eu tenho uma outra prioridade, eu deixo isso para depois. Imagina num quadro desse onde a gente vinha debatendo dos custos, né? Do quanto onera manter uma pessoa com deficiência, como muitas vezes ela não tem a oportunidade de ser produtiva, né, por um mercado que não dá essa possibilidade de que ele se insira. E aí, como que você banca isso, né? Como que você... E aí, a escassez profissional. Você vai para o SUS, você nem encontra esse profissional para te atender. É muito difícil também. Eu acho que o cenário é complexo, sabe, Elô? Mas eu sou bem otimista. Eu acho que a gente tem uma sociedade que trabalha bastante a favor disso. Saúde mental não é uma prática exclusiva de psicólogos e psicanalistas, né? A gente tem outros profissionais que podem estimular, que podem promover, né, esse olhar. O que acontece é que às vezes as pessoas são despreparadas. Eu acho que as pessoas têm muito medo, né, de errar, de não saber o que fazer. É como se você está ao lado de uma pessoa, essa pessoa começa a chorar. O que você faz? A maioria das pessoas não sabe o que fazer. Quando, na verdade, a gente não precisa fazer nada. A gente fica do lado. Você só fica ali do lado. Porque eu tenho uma teoria que as lágrimas vêm onde não pode ter palavras. Então, quando você não consegue expressar, nomear, dizer o que é que você está sentindo, é quando as lágrimas aparecem. Então, se você perguntar, o que está acontecendo? Por que você está chorando? A pessoa não vai conseguir te dizer. Mas se você ficar do lado, só do lado, você não precisa dizer vai passar, também não precisa dizer vai passar, se acalma. Você só fica do lado.
A nossa presença é terapêutica. E é isso que muita gente se perde. Porque as pessoas acham que, eu não sei o que falar para esse paciente. Isso é da coisa da psicóloga, ela que precisa conversar. Não. Ô, Jaque, falando sobre isso, é interessante porque às vezes a gente com um olhar, né, a gente que não é profissional da psicologia, a gente às vezes fica meio perdido, porque a Sim. gente às vezes comete esse erro de jogar tudo pro diagnóstico. É porque sente dor, é por isso ou por aquilo, e a gente não entende que às vezes é um problema realmente mental, de saúde mental. Como que a gente consegue identificar isso e quando que a gente pode ter ali uma ideia de que é hora de encaminhar para um profissional, psicólogo? Normalmente, a gente encaminha quando a gente começa a perceber que aquela pessoa, ela tá caindo num lugar em que ela não vê saída para o que ela tá sentindo, sabe? Ela começa a ficar, não tem solução, isso nada adianta, eu não quero mais fazer essa terapia porque eu não tô vendo melhora. Então, quando começa a ter muito essa narrativa, normalmente é quando a gente encaminha, né, para psicologia ou mesmo para psiquiatria, né? E se isso é episódico ou frequente, também tem diferença? Tem. Mas aí você só vai saber se você escutar. Sim. O que aconteceu hoje? Tô sentindo você tão diferente, né? Hoje eu cheguei aqui, você nem veio me receber. Você não estava brincando na sala de espera. O que foi? Você tem que conhecer o seu paciente. Você só conhece observando e aí escutando. Se você consegue fazer isso, e você vai formar um vínculo e esse paciente vai confiar em você. Então ele vai dizer, sabe o que que é? Aconteceu tal coisa, eu tô muito chateada. Aí você vai falar, bom, é hoje, aconteceu uma situação, vamos aqui manejar, pensar o que houve, e aí vai melhorar. E a importância desse vínculo, né? Para que ele se sinta seguro, Pra te contar. confortável para te contar. A pessoa só vai te contar se ela se sentir segura. Eu já tive situações, quando eu e a Ju trabalhávamos no NASF, de a gente fazer orientações de saúde mental para dentista. Porque as pessoas chegavam na cadeira de dentista e tinham crise de ansiedade. Abrindo a boca. E aí ela falava, vou chamar a psicóloga. Não, Deus me livre, eu não preciso de psicóloga, né? E assim, gente, era uma situação. E aí eu comecei a ajudar ela com técnicas de manejo de crise de ansiedade e o que ela podia ouvir desse paciente para tornar aquela experiência mais confortável, porque é uma experiência aversiva para muitas pessoas. E aí ela desenvolveu essa técnica. Ela não virou psicóloga. Mas naquela situação ela conseguia. Uma habilidade para lidar com situações específicas. Exatamente. E aí, eu acho que é importante a gente trabalhar isso em todos os profissionais. Saúde, educação, porque você tem uma criança assim dentro da escola, até no ambiente de trabalho, né? Sim. Tem alguém do seu lado ali. Eu acho que talvez seja algo para ser inserido na educação socioemocional de todo mundo, Eu acho né? que sim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem visto na sociedade, né? Assim, eu não fui ensinada pelos meus pais a lidar com as emoções. Era engole o choro, eram esse tipo de fala. E hoje a gente tem filmes como Divertidamente disponíveis para conversar com as crianças sobre isso. E a gente vê uma mudança nas gerações, né? Sim. Então, o quanto que a gente precisa inserir essas discussões, talvez, na base, na escola infantil e levando isso para outras camadas, outras esferas, para que todo mundo consiga observar, tá? Então, o que é um prejuízo funcional? O que é algo que é recorrente, descontextualizado? O que faz parte realmente dessa experiência humana, desse contexto de vida dessa pessoa nesse momento? E é normal, é uma ansiedade normal porque ela está vivendo. Nem gosto de usar o normal, né? Mas assim, esperado para aquilo. Na verdade, a gente também tem que desmarginalizar as questões de saúde mental. O sofrimento. Porque, assim, até pouco tempo, né? Assim, era até um tabu você falar que a pessoa estava com depressão. Sim. Né? Até porque a depressão era relacionada, ela quer estar depressiva, né? Ela não se ajuda, ela não sai daquela situação. Tem mais bônus do que ônus, né? Estar naquela condição. Então, assim, a gente ainda faz, né? A gente ainda brinca muito com isso, a gente faz muita piada com isso, Então, assim, as pessoas têm até vergonha de contar, né? Que elas têm uma questão com ansiedade, que elas têm uma questão com depressão. Então, imagina para uma pessoa que já convive com uma deficiência, né? Que ela já enfrenta um mundo capacitista, preconceituoso, de barreiras, e aí você se vê, de repente, você não quer pedir ajuda para aquilo, você não quer dizer que você precisa de ajuda com aquilo, né?
tudo fica na conta, justifica. É lógico que eu tô assim, eu sou uma pessoa com deficiência, é lógico que eu vou estar triste, é lógico que eu vou estar depressiva, é lógico que eu Se vou estar. espera do mundo que se esteja triste, que não possa sorrir porque tem uma deficiência. Então, assim, é todo um contexto, desde do preconceito que existe em relação à saúde mental, né? A gente ainda tem, as pessoas têm muito tabu ainda em relação à saúde mental. E aí você junta isso com uma situação que já é uma situação desafiadora. Então, Sim. eu acredito que até, por exemplo, para os cuidadores, para os familiares, para os pais daquela pessoa, seja difícil até o entendimento de mais isso, né? De mais essa questão, de mais essa condição. Eu acho que só se entende, porque você foi falando, me veio na mente um caso bem recente que saiu em redes sociais acho que de uma moça que tem neuralgia do trigêmeo, que dizem que é a maior dor possível. Mas teve outros casos já aí, vira e mexe aparece, que a pessoa tem uma doença complexa ou que é muito incapacitante, que ela quer partir para um suicídio, né? Que ela Sim. quer, na verdade, para a eutanásia, ela não quer viver. E aí é uma questão, então, muito antes. É a saúde mental que não foi olhada, é o viver com uma condição diferente, complexa, crônica, de saúde, que não é a esperada para aquela idade, enfim, e que coloca em xeque a existência. Tanto que esses serviços, como o que acontece na Suíça, do autoextermínio, uma das coisas, você vai ter que passar por uma longa avaliação para ter certeza se você Que você não está está... totalmente consciente. que você não está, de repente, numa condição aguda ali de uma ansiedade, de uma depressão, algo que, numa síndrome do pânico, nada que faça com que você tome aquela atitude, mas que ela não seja realmente o que você queria, mas um outro pedido de socorro, entende? Sim. Então, você não está sofrendo daquela condição que você gostaria de acabar com ela, e sim uma condição que é tratável. Mas você sabe, meninas, que isso me fez lembrar de uma coisa. Quando a gente pensa no tabu, por que as pessoas não procuram ajuda, ou se não tem acesso, a gente identifica que o que mais atrapalha, né, um dos maiores obstáculos para uma pessoa cuidar do seu psiquismo, da sua parte emocional, é a própria doença. Então a pessoa entra num limbo, né, num vale, em que ela se sente tão mal, tão reduzida, tão diferente, tão incapaz porque não consegue fazer as coisas, que ela não consegue procurar ajuda. Eu tenho hoje pessoas que fazem terapia e ninguém sabe. Porque se alguém souber que faz terapia, vão chamar de louco, vão chamar de pessoa perturbada, vão começar a justificar os A comportamentos marginalização Exatamente. da saúde mental mesmo. A segunda coisa que bloqueia, né, que é um obstáculo para as pessoas procurarem ajuda, é essa desinformação que você está falando, né? Então, eu começo a ter alterações, essa moça com a dor lá, né, do trigêmeo, que é uma coisa física, mas ela não tem com quem falar, não consegue montar uma compreensão e um sentido para aquela dor, não consegue encontrar o caminho, isso também bloqueia, de fazer essa associação de que se talvez ela tivesse uma intervenção terapêutica, né, em saúde mental, ela melhoraria, né? Não é garantido, porque a gente fala aqui de uma coisa que precisa ser combinada, né? É sempre complementar. Então, quando você estava dizendo, é muito difícil para o pai escolher, coloco na psicoterapia ou mantenho na físio? Gente, é uma escolha de Sofia. Porque não é um ou outro. A lógica tem que ser outro. um e outro. E aí isso é muito desafiador, porque as pessoas vão colocando lá na lista, isso aqui tá ok, a academia tá ok, minha fisioterapia tá ok, a terapia ocupacional tá ok, a escola particular tá ok, a terapia nem chega na lista. Só que para dar conta de estar em todos esses lugares, a pessoa precisa saber quem ela é. A pessoa precisa estar bem com quem ela é. E isso a gente alcança em processos terapêuticos. Tem uma psicanalista famosa que ela diz assim, não importa a deficiência que você tem, importa o que você faz com ela. E aí isso vale para deficiência mental, deficiência física, não importa. Né? Como é que você lida com aquilo? A gente vê pessoas, aqui vocês trazem exemplos de superação, de resiliência, que você fala, como é que essa pessoa consegue viver nessa sociedade? Isso é recurso interno e apoio, né, de rede, família. E a gente falando dessas questões eu vou até falar fatores de risco, né, para a saúde mental. Por exemplo, às vezes, eu já vi casos de o próprio médico ir na contramão, que a gente está falando de
colocar a culpa, né, do problema ali que o paciente está tendo, a pessoa. Ah, é por conta do seu diagnóstico, por isso que você está assim. Eu já vi o contrário, eu já vi pessoas com doenças que acometem, por exemplo, a questão respiratória. Doenças graves, que a pessoa fica realmente, perde a capacidade de respirar e procurar ajuda, e o médico fala, não, você está com um problema mental, Sim. né, é emocional, e a pessoa está sufocando porque Sim. tem o A diagnóstico. gente Então, teve aí um caso joga na agora conta. recente de uma... Ganhou as mídias de uma Criança mulher... autista também, Não, foi? é, Teve a sim, criança autista teve a criança também. autista, mas teve uma mulher que ela foi e ela falava, eu não tô bem, eu tô com dor no peito, eu não tô bem, eu tô com falta de ar. Ansiedade. É ansiedade, É. ansiedade, ansiedade. Ela saiu de dentro da UPA e ela Por infartou. quê? Porque eu É. vivi um caso recente de uma paciente recente mesmo com a esclerose lateral amiotrófica, né? Bulbar, que vem acometendo essa questão respiratória e a pessoa pedir socorro num hospital particular e o médico não vai para casa porque você é ansiedade. Quanto tempo eu Socorro conheço essa nenhum. paciente, quanto tempo demorou o diagnóstico dela, porque o diagnóstico, os sintomas começaram muito leves e é da sua cabeça, você não tá conseguindo fazer Sim, da é sua ansiedade. cabeça. Sim. Então, Jaque, quais seriam os fatores de risco para problemas de saúde mental? Porque Ixi. tem um monte, né? É uma lista assim. Viver. Assim, dá pra prevenir? Dá, lógico que né? dá pra Eu acho que o fator de risco é assim, dá pra conhecer o fator e prevenir. Dá. E aí, É, como? Você sabe que isso eu me lembrei de dois casos, né? Como é difícil a gente ter esse olhar, sabe? Porque é um olhar duplo, né? Que precisa. E a gente encontra de tudo nesse mundo, né? Então, nossa, eu lembrei de dois exemplos aqui, porque eu já vivi esse exemplo com vocês, né? De pacientes que vêm por uma questão de saúde mental e era físico, né? E aí, o quanto a gente cai em lugares muito... Sentimento de impotência, de incapacidade. Às vezes eu fico com raiva, fico com vergonha alheia, né? De alguns profissionais que falam, é impossível que essa pessoa deixou passar. Mas entendo também que tem contextos, né? Agora, voltando na história dos fatores de risco, a gente tem que pensar um pouco na faixa etária, porque tem fatores de risco que são mais comuns em crianças e adolescentes do que em adultos. Por exemplo, questões biológicas. A própria gestação acomete muito mais os bebês, a vida intrauterina, a vida da mãe, isso tudo são todos fatores de risco, doenças dessa mãe. Depois, quando a gente tem a infância, os fatores todos de desenvolvimento, atrás do desenvolvimento, a gente tem que observar prematuridade, alguma síndrome, isso tudo é fator de risco para adoecimento mental, para transtornos mentais. Eu brinco que todos nós temos 50% de chance de adoecermos mentalmente. Uma pessoa que foi criada por uma mãe deprimida vai ter 50% mais um, porque ela tem a genética de uma mãe deprimida. Uma pessoa que foi abusada vai ter 50% mais um. Uma pessoa que teve desamparo na infância, 50% mais um. A pessoa que teve sucessivas reprovações na escola, 50% mais um. Então, viver é arriscar. Você tem razão, Elo. Viver é arriscadíssimo. Em contrapartida, viver é uma delícia. E equilibrar, sabe, essa vida com essa morte é o grande desafio da nossa existência. Porque o tempo inteiro estão convocando a gente para isso. A quantidade de coisas que atrapalha a gente é muito maior. Você fala, não, por que eu vou levantar da minha cama? Exige um esforço mesmo. Isso para qualquer pessoa também, para uma pessoa com deficiência, esse esforço é ainda maior, né? Então, a gente tem que pensar que histórias de abuso, de violência, de negligência, desamparo, são todos fatores de risco. Então, quando você vai fazer a anamnese do seu paciente, seja criança ou adulto ou adolescente, é super importante você entender essa história dele. Então, às vezes, o meu paciente pergunta, por que você está um adulto? Por que você quer saber quando eu nasci? E eu falo porque eu sou curiosa e tem elementos dessa época que interferem hoje, né? Sim. Então, a gente precisa lembrar de fazer uma boa anamnese e ali já levanta alguns desses aspectos. Aí tem problemas na escola, conflitos relacionais, né? Então, se essa pessoa tem poucos amigos, isso é fator de risco. Se essa pessoa tem um mau desempenho escolar, fator de risco. Se essa pessoa não para em nenhum emprego, fator de risco. Então, quando a gente vai conversando com a pessoa, a gente vai identificando, não, ela vai para a escola, ela vive dentro aí do que é esperado, ela tem conflito, tem alguma intercorrência, mas ela encontra uma solução, ela demora um pouquinho, mas ela se organiza. Então, a gente vai observando como é que essa pessoa vai interagindo no mundo. E aí, a partir daí, a gente falando,
acho que está caminhando bem sozinha, né? Às vezes precisa de apoio em momentos específicos da vida. Às vezes não. Mas pode focar em coisas do desenvolvimento mesmo, sabe? Do desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional. Então, a gente pensa sempre nas relações da pessoa com o outro e da pessoa com ela mesma. Esses são elementos que a gente observa para identificar fatores de risco. E sim, tem como cuidar. Como a gente previne? Cuidar, a gente sabe que A gente tem. cuida e previne. Ju, olha, sabe como é que a gente previne essas coisas? A gente podendo ser quem a gente é. A gente previne quando a gente está à vontade nas nossas relações, quando a gente pode se comunicar, quando a gente é respeitado, né? Então, eu estou num ambiente que eu posso falar o que eu sinto e as pessoas vão me escutar e a gente vai entrar num acordo, né? Caso precise. Então, a gente previne isso quando a gente melhora, discute, debate temas sobre preconceito, sobre racismo, sobre família. A gente tem famílias em que, às vezes, o pai e a mãe adoecem, porque o filho está numa condição e eles acham que eles não cuidaram direito, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar para os familiares, né? Em saúde mental. Faz muita diferença a rede de apoio dessas pessoas. Então, é um trabalho muito mais, na minha opinião, social, sabe? Bem social. De você oferecer comunicação afetuosa, você participar de atividades no bairro, você ter uma escola, né? O quanto isso é limitante dentro da nossa realidade da deficiência, né? Porque eles não têm esse acesso, Sim, né? sim. O que é ter amigos? Qual é o círculo de amizade de uma pessoa com deficiência? A rede é muito Se muitas limitada, vezes eles muito não pequena. conseguem frequentar escola, eles não Sim. conseguem se inserir no mercado de trabalho, né? Mas aí o desafio é com quem está perto, sabe? De poder levar nos lugares, de poder buscar espaços em que essa pessoa pode ser inserida, né? A gente sabe que até uma determinada idade a gente tem mais equipamentos para atender crianças e adolescentes, mas aí quando vira adolescente, começa a virar adulto, você já não encontra inserção nos lugares, né? Então precisa, quem está perto, oferecer isso. E você falando disso é um tema realmente bem importante, a importância da saúde mental dos cuidadores, né? Sim. Como que tá a saúde mental dessa mãe? Como que a gente olha para a saúde mental desse pai, dessa família? Porque a criança precisa desse suporte para crescer com saúde mental. E normalmente os pais, os cuidadores estão com a saúde mental bem debilitada. Até pelo desgaste de Sim, estar buscando total. isso. De estar buscando o espaço, de estar buscando a inclusão, de estar fazendo essa pessoa viver. Então, ela entra num ritmo de desgaste tão grande que aí, quando você vê, é um adoecimento total. É um adoecimento da família. Sim. Isso daria uma outra Sim, conversa inteira. Dá uma Total. outra conversa inteira, mas eu acho que tem esse olhar para o familiar, ou para a pessoa que convive, né, que é o principal cuidador. E tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade, que é sobre os limites. Então, às vezes a gente fica achando que dá limite para o outro. E não, o limite é dar limite para a gente mesmo. Né? Então, se eu estou aqui, eu me organizo para estar aqui e eu sei que eu não posso estar em outro lugar ao mesmo tempo. Eu faço uma escolha. Eu não posso estar aqui, estar sofrendo, ou estar incomodada. Posso até estar, né? Caso eu esteja adoecida. Mas não posso estar pensando, eu queria estar fazendo outra coisa. Porque aí eu não vou aproveitar isso aqui com vocês, né? E o que a gente vê de alguns cuidadores é que eles dedicam tanto a vida deles e não sobra esse espaço, e às vezes não sobra mesmo, mas precisa de uma manipulação, sabe? Fala assim, olha, Próprio, si né? próprio. Eles abdicam das próprias vidas verdade. para Porque eles passam a viver uma vida que é deles e é do outro. Como a pessoa com deficiência normalmente precisa de muita ajuda, esses cuidadores falam, eu preciso fazer além. Então, eu não faço 100%, eu faço 200%. Que eu e faço aí o eu meu não e o faço seu. para mim. E aí, só que o meu E é um cancela. peso ruim para você jogar na pessoa com deficiência também, porque você faz com que ela passe a se enxergar como um fardo. Sim, sim. Mas isso acaba sendo, eu não sei se é o termo certo, já que você vai me corrigir aí, mas é quase que uma codependência. Assim, o deficiente tem a dependência física, enfim, o que for, que o torna dependente do cuidador, e por contrapartida, o cuidador se torna codependente. Ele não quer, não é que ele não quer, ele fica Ele sente preso que é àquela a vida realidade. dele. E Eu passei ele não muito pode por ter isso esse com a o morte do autocuidado. Miguel. Eu achava que a minha vida tinha acabado porque a minha vida era cuidar do Miguel.
né? Eu vivia para as necessidades do Miguel. Mesmo tendo outros filhos, a rotina da casa girava em torno do Miguel. Então, pra gente, acabou a vida. Porque se a vida toda, de todo mundo, das crianças, a minha, de todo mundo, girava em torno do Miguel, a partir do momento que ele morreu, é como se não existisse mais vida. Então, assim, Como nesse se você precisasse dele e para aí ter foi aquela essa vida. percepção de que era muito cruel eu jogar o peso da minha existência em cima dele que me fez começar a me resgatar como pessoa. Ainda é um processo, não Sim. vou mentir, até porque eu também tenho os outros filhos com deficiência. Então, assim, ainda é um processo. Mas ter esse entendimento de que ninguém tem que carregar o peso da minha existência, talvez tenha sido o passo mais importante que eu dei para ser uma boa mãe para eles. Sim, sim. É, que eu acho que tem muitas camadas aí, né? Acho mesmo. Acho que tem, além dessa coisa da codependência, Ju, acho que a gente tem, o bebê humano é o único que precisa do outro para existir. Então a gente já nasce sob essa condição de que se o outro não me desejar, o outro não me querer, eu não consigo estar neste mundo, né? Então, quando a gente tem uma criança com deficiência, o que acontece é que tem uma potencialização disso, né? Então, existe uma responsabilidade, uma culpa, muitas vezes, desse adulto, de que precisa fazer tudo por essa pessoa. E aí, um bom trabalho terapêutico vai mostrar para essa família e para esse paciente com deficiência de que não, de que dá para dividir, sabe? De que dá para poder cada um ser sem ter essa sobreposição. O que acontece é, meu filho vai gostar do que eu gosto, porque como eu faço para mim, eu faço por ele faz por mim, e de repente ele não gosta daquilo. Só que você não dá espaço para ele descobrir, né? Porque você fala, tem que ser desse jeito. Então tem todo um trabalho que precisa ser feito com a família para permitir que essa individualidade, essa subjetividade apareça, principalmente com crianças e adultos que não comunicam e que às vezes é muito difícil para a gente ouvir, sabe? Porque o grande problema das deficiências no nosso país, acho que até no mundo, é porque a deficiência mostra a falha. A deficiência mostra que a perfeição não existe. A deficiência mostra que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. E ainda assim, não vai estar bom. E ainda assim, a pessoa vai ter dor, ainda assim, a pessoa vai chorar. Então, a deficiência, ela escancara para a gente que existem alteridades, existe diferença. E como é que a gente faz para conviver com essas diferenças? Né? E isso é muito desafiador, muito mesmo. Acho que vale milhares de como. Aqui eu abri várias janelinhas, se vocês quiserem me convidar Pra outras vezes, entendeu? Fiquem à vontade. A gente tá tendo que concluir, porque a plaquinha já passou ali de tempo. Mas foi ótimo. E para concluir o podcast, já que a gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem aí para o público, para quem você quiser, para profissionais de saúde, educação ou para pessoas com deficiência, traz uma reflexão sobre o que a gente conversou hoje. Acho que a conversa de hoje, né, quando eu recebi o convite de vocês, sempre traz para mim uma questão que é a seguinte: do quanto é importante a gente cuidar da gente, sabe? Então, quando a gente está falando dessa tal saúde mental, a gente está falando sobre quem somos, quem queremos ser, o que gostaríamos, né? E eu acho que a gente não tem que duvidar disso. Eu acho que quando a gente precisa de uma pessoa no mundo que acredite na gente, para a gente poder existir. Só precisa de uma. Seja a mãe, o pai, para a gente poder existir. Eu ia falar a gente mesmo. Era o que eu ia falar, a gente mesmo. Depois de um tempo é a gente mesmo, mas por um tempo a gente precisa de uma. E aí, eu acho que a minha conversa hoje é que as pessoas possam se cuidar, as pessoas possam se olhar, e se elas estiverem desconfortáveis com alguma coisa, elas entendam que elas podem procurar ajuda. Eu acho que é bem escasso, mas a gente tem muitos serviços legais, né? Então, além do SUS, a gente tem serviços escola, a gente tem grupos de apoio muito legal dentro da psicologia e da psicanálise, rodas de conversa, apoios familiares. Se de repente vocês precisarem, eu tenho uma lista, posso ajudar vocês a divulgar essa Bacana. lista. Sim. Que aqui em São Paulo, pelo menos, tem serviço escola, mas a primeira dica é sempre procurar uma universidade que tem curso de psicologia. Lá vai ter um serviço escola e ali vai ter gente para atender, assim como é da físio, né? Sim. Então, as áreas da saúde têm como obrigação do MEC aí ter uma clínica escola para oferecer atendimento à comunidade. E eu acho que tem muita gente legal trabalhando, né? Então, a minha mensagem é: não desistam, sabe? Saúde mental tá aí todo dia, a gente vive. E vida é movimento. Se a gente se movimentar, tá tudo certo. Simbolicamente ou concretamente. Muito obrigada, Obrigada a foi vocês. maravilhoso. Eu quero pedir para o pessoal aí
curtir, compartilhar, mandar para um monte de gente, seguir a gente nas redes sociais. Já que onde é que eles te encontram nas redes sociais? Hoje eu não tenho uma rede social exclusiva, né, profissional, mas eu tô no Instagram, meu Instagram é aberto, quem quiser aí, eu acho que as meninas vão citar aí na página, é aberto, e às vezes eu devaneio, falo desses temas lá, em vídeos curtos, quem quiser participar dessas conversas Devaneios aí. da Jaque. Gente, então a gente tá no Instagram, no Spotify e no YouTube. Mandem para todo mundo. Até o próximo episódio.